Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor. Uma boa tarde de salvação para todos. Quero trazer mais uma palavra para a nossa meditação nesta tarde. Aleluias. Essa palavra fica em Mateus 18, versículo 15, que diz: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-te o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas, para que pela boca de duas ou três testemunhas todas as palavras sejam confirmadas. E se não os escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela vem nos trazer a refletir muitas coisas. Como a gente agir numa situação onde acontece algo entre dois irmãos, né? Aquelas duas pessoas que têm a mesma fé em Cristo Jesus. Aqui está dizendo que primeiro temos que conversar um com o outro, né? Nós dois sozinhos, os dois sozinhos. E se a pessoa que está se sentindo ofendida ou que ofendeu, concordar, ganhar-te o teu irmão. Se tiver qualquer contenda, chamar vocês dois, ou vocês duas, como seja, e conversar entre si. Quantos de nós acontece qualquer coisa antes de conversar, de saber como surgiu aquilo? Fala com um, fala com o outro, leva logo ao pastor, leva à igreja, leva a outras pessoas que não tem nada a ver. E a pessoa fica envergonhada e mata aquela vida, aquela alma com a palavra. O Senhor está nos levando aqui a refletir muitas coisas. A vida é muito importante. Uma alma ferida adoece todo o corpo. Quando entra a raiz de amargura, é terrível. Aquilo está enraizado, aquela ira, aquela mágoa. A pessoa até fala da boca para fora que perdoou, mas não perdoou. Qualquer coisa lá na frente, ela remoe aquilo que aconteceu. Então não teve perdão. Chamar entre si e conversar primeiro. Olha que amor de Deus é esse. Como deu sabedoria ao irmão para escrever isso para nós. Quando conversa entre si, uma pede perdão à outra, se abraça ali. Louvado seja Deus. Você está vendo essa passagem, né? Como o Senhor fala, o cuidado com a vida, com a alma. Porque a alma batida é terrível. Tira a formosura do rosto. A pessoa anda cabisbaixo. E aí ele vem falando mais. Mas se essa pessoa não te ouvir, não te perdoar, ou não se redimir do que ela fez, chama um ou dois irmãos para ir levar contigo, para conversar, para ser testemunha do que você está falando com ela, ou você pedindo perdão a ela pelo que você fez e ela não te perdoou, ou conversando sobre algo que ela fez com você e você está disposto a entender a situação, né? Ô irmão, vamos nos juntar aqui, vamos conversar. Eu quero entender o que aconteceu. Eu quero entender essa situação que houve. Porque nós somos irmãos. O Senhor nos chamou. Se a culpa está em mim, me perdoe. Se não está, me perdoe também. Porque é isso que o Senhor fala. Porque a gente já leu em outro áudio que eu gravei, o Senhor falando
Se for levar sua oferta no altar e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai até ele reconciliar. Então não precisa você ter cometido algo errado. Mas se você lembrou que seu irmão tem algo contra ti, vai você e pede perdão. Ah, mas eu não fiz nada, quem fez foi ele. Não importa. Você quer ir para o céu. Aleluias. Você quer ver o teu Senhor. E faz de coração. Porque o mandamento do Senhor está incluído, viu? Amar Senhor teu Deus, né? De toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou como Jesus amou, que Jesus ainda fala, né? Porque como é que você diz que ama a Deus, que não vê, e aborrece seu irmão? Como é que você diz que ama a Deus? Você não vê Deus, você está dizendo que ama, e seu irmão que está ali, que você vê todos os dias, e você não perdoa, então você está mentindo. Então você não ama a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É renunciar a nós mesmos. Essa palavra confronta. Louvado seja Deus. Aleluias. E ainda vai falando, né? Se falou com aquelas duas testemunhas, a pessoa também não ouve. Aí o 17 fala: e se não as escutar, diz a igreja, né? Aí você leva a igreja. Aí sim a igreja toda tem que estar ciente. Todos os irmãos têm que estar cientes do que está se passando. Infelizmente acontece isso no nosso meio, né? Entre irmãos acontece as birras, mas o Senhor diz que Ele abomina. Misericórdia. Misericórdia. Pensou, irmão? O Senhor diz que abomina aquele que causa contenda entre irmãos. Diz que a sexta coisa que ele abomina não é porque as outras coisas não é menos importante. Não é por isso não. Mas a palavra de Deus, ela... Misericórdia, Jesus, das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, viu, a entrar no céu. Que a gente venha dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Que nós vamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus ele venha nos trazer, refrigerar a nossa alma. Que nós venhamos, né, nos achegar cada vez mais ao Senhor. Porque a situação tem ficado difícil. Tem ficado estreito. Porque o Senhor já nos alertou que a apostasia iria entrar dentro das igrejas. E é como está acontecendo, né? O esfriamento espiritual. Comichões no ouvido. Deus tem misericórdia da tua igreja. Que a gente venha a orar mais, a buscar mais a Deus. Né? Para que a raiz de amargura não venha brotar nos nossos corações. Para que a gente venha a perdoar o nosso próximo. Porque o Senhor fala claramente que Ele abomina aqueles que causam contenda entre irmãos. Lá em Provérbio, louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos venham a refletir essa palavra, em nome de Jesus. Eu vou ler para encerrar em Provérbios 6, Provérbios 6, 16 em diante, que diz: estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda contra
os irmãos. Louvado seja Deus. Né? A sexta é o que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, não é que as outras sejam menos, não. Todas são, né? Mas ele fala aqui em contenda entre irmãos. Por quê? Porque dentro do servo do Senhor não é para existir essas coisas. Mas existe, nós sabemos. Medite nessas palavras. Leia esse provérbio. Medite. Para que nós venhamos melhorar cada dia. E medite lá também no Salmo 15. Salmo 15, ele é maravilhoso porque ele vai nos mostrar, né, como é o contrário desse versículo de provérbio. É o Salmo 15. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 15 fala sobre o cidadão do céu. E aí você vai ver como é diferente o cidadão do céu. Louvado seja Deus. Diz assim: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verozmente segundo o seu coração, aquele que não defama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele que cujos olhos e reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano, seu não muda. Tá vendo? Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peita contra os inocentes. Quem faz isto nunca será abalado. Louvado seja Deus. Então medite lá e nessa passagem que é o cidadão do céu. É a receita para o que a gente não deve ser e para o que a gente deve ser. Amém?